zona norte de Porto Alegre. As ruas conheciam os passos sinistros de um homem chamado Gordo Dé, um nome que ecoava entre os corredores do crime, envolvido em uma teia de tráfico de drogas e violência. A Brigada Militar e a Polícia Civil, vigilantes incansáveis da região, estavam em alerta máximo. O líder da facção criminosa conhecida como Os Abertos, com sua alcunha ameaçadora e sombria, era agora um fugitivo do regime semiaberto. Gordo Dé, um homem de 43 anos, era temido por sua posição de comando, acusado de múltiplos homicídios e conhecido por sua liderança impiedosa no comércio ilegal de drogas. Sua influência se estendia como sombras escuras sobre o Rubem Berta, o loteamento Timbaúva e áreas em Cachoeirinha e Gravataí. O terror se materializava com a notícia de sua fuga, despertando receio nas autoridades de segurança pública. Gordo Dé, rival declarado da facção Bala na Cara, era conhecido por desencadear ondas de execuções cruéis, incluindo mutilações e decapitações, não poupando nem mesmo os inocentes, vitimados durante confrontos em territórios rivais. Os Abertos, uma organização criminosa nascida na década de 1990, tinha suas raízes no interior da cadeia pública de Porto Alegre. Gordo Dé, agindo como o patrão na segunda galeria do Pavilhão D, mantinha seu domínio mesmo atrás das grades. O sistema judiciário, por uma decisão controversa, permitiu-lhe o regime semiaberto, monitorado por uma tornozeleira eletrônica, que deveria restringir seu raio de ação ao cumprimento de prisão domiciliar. Contudo, a noite testemunhou sua fuga, desencadeando um rastro de tensão. A quebra do sinal da tornozeleira eletrônica, a fuga da cadeia pública de Porto Alegre, a escapada em um BMW X1, escoltado por uma Chevrolet Captiva, tudo isso pontuava um cenário de perigo iminente. Acusado de alta periculosidade, Gordo Dé e seus comparsas já haviam sido denunciados por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. O líder dos Abertos era o arquiteto por trás de execuções e do controle brutal de pontos de venda de drogas, expandindo assim o território da facção. A história sinistra de Gordo Dé incluía uma série de fugas e ações violentas, como o episódio em que, parte do obando do Datena, ele arremessou um ônibus contra a casa de um rival. Essa história era entrelaçada com outras facções e líderes que viviam à sombra da violência. As disputas entre grupos como Bala na Cara e os próprios Abertos acrescentavam um capítulo sinistro à narrativa do submundo do crime. Na penumbra desse universo sombrio, havia quem se insurgisse, quem ousasse se abrir para uma nova realidade, distante da opressão das facções. Surgia o grupo dos Abertos, dissidentes que desejavam se libertar desse ciclo infernal de violência e poder. E assim, os caminhos sinistros de Gordo Dé cruzavam-se com o nascimento de uma esperança, um grupo chamado Os Abertos. O palco estava montado para um confronto entre a escuridão e uma nova luz que poderia se erguer das sombras do crime organizado. A história estava prestes a ser escrita por aqueles que desejavam desafiar o status quo, lançando-se como um contraponto à opressão das facções dominantes. 1.